Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é o sistema. Já pensaram sobre o que é o sistema? O grupo Anonymous, em vários casos, explicita o desejo deles de derrubar o sistema, diz que o sistema é corrupto. Nós também ouvimos isso no filme V de Vingança, um desejo desenfreado por derrubar ou ser contra o sistema. Na maior parte dos casos, o sistema ao qual eles se referem é um sistema corrupto. Na escola também ouvimos sobre esse tal de sistema que precisa ser modificado, e esse sistema que de certa forma não permite que nós cresçamos na vida, ou um sistema cheio de privilégios que toma o nosso dinheiro, um sistema que não deseja que nós estudemos. As pessoas falam muito sobre esse sistema e de maneiras de derrubar o sistema, ou de modificar o sistema, ou de vencer o sistema através da leitura, através do trabalho. Mas será que esse sistema pode ser modificado? O que é esse sistema de que tanto falam? E não adianta nada atacar um sistema abstrato, porque se nós atacamos algo abstrato, nós não atacamos o problema diretamente. Nós só ficamos falando, vagando através de nossa fala, e nós não resolvemos o problema de fato. Então, eu quero aqui deixar bem claro o que é o sistema, para que a gente consiga modificar, e que a gente não fique só dizendo que precisamos estudar, se o sistema ele vai continuar de fato ainda sugando da gente de certa forma. Então, quando as pessoas falam sobre esse sistema, o que me vem à mente é o sistema político brasileiro. As pessoas falam dos privilégios que os políticos têm, fala sobre as leis que são aprovadas, tomam o nosso dinheiro, fala sobre os impostos, fala sobre a corrupção. Então, quando a gente ouve sobre esse sistema, a gente ouve tanto sobre o sistema político, tanto o executivo, quanto o legislativo, e quanto o judiciário, sobre o julgamento de leis, também sobre a lei em si, só valer para os pobres e não valer para os ricos. Então, quando nós falamos disso, o próprio juiz mesmo, ele se baseia em algo para tomar uma decisão sobre um rico e também sobre um pobre. E também, eles conseguem criar essas leis porque são permitidos que assim o façam, embora seja às vezes legal, é imoral muitas das vezes. Mas por que ele é permitido? E é isso que eu quero discutir nesse vídeo. Quando falamos de sistema político brasileiro. E falamos de Estado, que é todo esse sistema governamental que tem. Mas, agora que a gente sabe o que é o sistema que as pessoas falam por aí, como é que eu mudo esse sistema? É só atacando e criticando o sistema, dizendo que eles só procuram privilégios para si? Como é que eu resolvo esse problema de fato? Só atacar o sistema não vai adiantar de nada. Mas você não percebe é que esse sistema que é criado hoje, ele é apenas a superfície que está afincado em uma raiz que permite que isso aconteça. E qual é essa raiz? Essa raiz é a Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Nossa Constituição, ela é uma Constituição super densa. Nós não conseguimos ler a Constituição toda, um cidadão comum, que era o ideal que todo cidadão lesse a Constituição pelo menos uma vez na vida para saber seus direitos, seus deveres, como nos Estados Unidos é. A nossa Constituição, além de ser uma Constituição cheia de direitos, foi criada na época da transição do Brasil regime militar para o período chamado democrático. E não só isso, nesse período estava naquela tensão da finalização da Guerra Fria. Nossa Constituição, ela bebe muito desse regime socialista e soviético, e também um pouquinho dos Estados Unidos. E para ser contrário ao regime militar, ele acaba enchendo de direitos a Constituição, e de certa forma é impossível o Estado conseguir cumprir cada uma delas. As próprias pessoas que trabalham no judiciário reclamam disso e criticam a nossa Constituição pela ser uma Constituição densa. Muitas das vezes até parece que isso contradiz. É muito difícil resolver um problema. É uma Constituição prolixa. É claro que também a gente não pode ir para o outro extremo, que é o extremo de abandonar a Constituição de vez e viver chamado no jurispositivismo. O jurispositivismo nada mais é que você interpretar a Constituição ao seu bel prazer, com o intuito de levar a avanços sociais que você acredita. Que é isso que acontece no judiciário muitas vezes. Hoje em dia, em vez de ele seguir a letra da lei, ele prefere seguir a própria opinião e fazer valer aquilo que ele acredita como avanço, sendo que o que é avanço para ele pode não ser avanço para mim. Então, a gente tem que ter cuidado também para, nesse ímpeto de criticar a Constituição, antes de colocar algo de melhor no lugar, não também darmos margem de assumir porque a Constituição é ruim, nós devemos rejeitá-la e virarmos positivistas. Eu defendo, como muitas pessoas que estudam essa área, ser constitucionalista, aquele que defende a Constituição. Enquanto nós não tivermos a Constituição melhor para melhorar esse problema, pelo menos que sigamos essa Constituição ruim que temos, para também nós não virarmos um país sem lei, no qual cada um faz o que quer e não tem uma união ou lei em comum para todos. No resumo, a raiz de todo o problema é a Constituição brasileira. Por quê? Porque todo o sistema político, todos os problemas de super privilégios, de tirar dinheiro do povo, da caixão do imposto,
vem de lá. O próprio sistema nosso presidencialista, própria forma de organização do sistema político, número de candidatos, como vai funcionar a lei eleitoral, como é que funciona o serviço público, como é que funciona todo o país, vem da Constituição. Então, todo esse sistema político, que é a superfície que vemos, tem a raiz, e a raiz é a Constituição. Quando essa Constituição é expressa, ela gera esse sistema que nós temos hoje em dia. E como é que resolve esse problema? Por enquanto, precisamos seguir a Constituição. Pelo menos isso já é um avanço hoje em dia no Brasil. Mas não só isso. Não precisamos só seguir a Constituição. Precisamos propor e discutir uma Constituição nova e melhor. A Constituição nova e melhor que eu defendo atualmente é a Constituição Libertadora, Brasil Soberano, Brasil Livre, do Luiz Felipe de Bragança e Orleans. É uma Constituição bem pequena, fina, fácil de ler e que vai ter maior flexibilidade na organização do Estado e vai resolver alguns problemas que temos hoje em dia que foram criticados por várias pessoas que trabalham nessa área do judiciário. Então, o que nós temos hoje de problema é a Constituição de 88. Claro que a gente sempre tem espaço para melhorar, como já aconteceu muitas vezes. Mas até as correções que a gente faz hoje em dia, a nível de reforma da Previdência, a nível de reformas estruturais, todos são remendos de uma camisa já velha e ruim. Então, o que nós precisamos não é ficar só fazendo um remendo, e sim comprar uma camisa nova, que seria essa Constituição. Ou outra, se vocês preferirem também, procurar uma Constituição totalmente diferente. Então, precisamos de uma Constituição nova, e é por isso que vocês percebem que entra político bom de direita, entra político bom de esquerda, na visão de vocês, né? Entra um legislativo, às vezes, sei lá, pessoas boas, mas nada muda. Por quê? Porque a Constituição é ruim. Então, a pessoa que está entrando no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, ela está totalmente limitada por essa Constituição. Tanto o presidente atual quanto os anteriores, eles conseguiam fazer algumas coisas, ou piorar ou melhorar um pouquinho, mas eles ficavam nessa parte da mediocridade, porque as bases que está balizando aquilo que ele faz é uma base ruim. E porque eu acho também que essa Constituição Libertadora é a melhor. Porque Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é uma pessoa que propôs essa Constituição, ele pegou vários constitucionalistas respeitados, discutiu ideias para organizar essa Constituição da melhor forma possível. E não só a parte constitucional, mas também ele aproveitou as melhores constituições ao redor do mundo, pegou aquilo que era de melhor, tentou trazer essas melhorias para o Brasil, mas não só isso. Ele também conhece muito bem os problemas do Brasil e conhece também como aplicar essas ideias de constituições externas ao sistema brasileiro, porque não é só copiar o sistema dos Estados Unidos, porque temos uma história única. Então é isso, gente. Se inscreve no canal do Crescimentando aqui no YouTube, segue o canal do Crescimentando lá no Instagram e nos vemos nos próximos vídeos. Até logo!